Olá a todos, estamos juntos para falar nessa aula de reanimação neonatal, enfatizando os novos protocolos, nem tão novos assim, né? Desde 2015, 2016, já corroborados pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, por todos, principalmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda que façamos cursos de reanimação com frequência, né? Para que saibamos receber bem o paciente na sua unidade de calor radiante, quando necessário. Muitas vezes a criança nasce muito bem e vai direto para a mãe, essa é a ideia. Então, o atendimento do recém-nascido na sala de parto, começa perguntando quem é essa senhora, e eu poderia dizer, é a minha avó? Cara, parece muito com a minha avó, Dona Emília, falecida e querida Dona Emília. Mas essa é a Apgar, Virginia Apgar, que em 1967 prestou mais atenção no recém-nascido no ambiente do parto. Ela era uma anestesista e foi a primeira a ter uma preocupação mais objetiva com o recém-nascido e criar parâmetros a partir dos quais a gente podia dar uma nota para o recém-nato e decidir, a partir dessa avaliação, se havia necessidade de alguma intervenção naquele momento, para salvar uma vida ou melhorar o prognóstico neurológico dessa criança. E a escala de Apgar leva em consideração 5 parâmetros: frequência cardíaca, esforço respiratório, que é a capacidade de manter uma respiração adequada, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Cada um dos parâmetros vale 0, 1 ou 2. Então a gente tem 5 parâmetros que podem valer no máximo 2 cada um. A nota vai de 0 até 5 vezes 2, 10. De 7 para cima está ótimo. De 3 para baixo está muito ruim, mas 6 ainda está ruim. Então vamos lá. Frequência cardíaca, ela valerá 0 quando eu não tenho batimento cardíaco. Quando ela é menor do que 100 batimentos por minuto, vale 1. Maior do que 100, vale 2. Esforço respiratório, pode não respirar. Pode respirar de uma maneira lenta e irregular, que eu traduziria como um choro fraco. Ou pode nascer respirando bem, um choro forte. Né? A alegria do pediatra na sala de parto é o choro. Aquele choro forte, beleza, vale 2 pontos. Tônus muscular, pode nascer completamente hipotônico, pode ter alguma flexão de extremidades ou pode nascer com atividade em flexão adequada dos membros. Irritabilidade. Eu posso ver a irritabilidade pela resposta à sucção com a sonda o catéter de aspiração na orofaringe, onde a criança pode não ter nenhuma resposta, onde ela pode fazer uma careta ou ter uma resposta branda mínima, ou ela pode reagir de uma forma mais intensa, valendo 2. E ele fala como tosse, como espirro. Eu confesso a vocês que eu nunca vi uma criança espirrar numa sala de parto. E olha que já são quase 30 anos de pediatria. Nunca vi uma criança espirrando na sala de parto. Se eu vir um dia, eu acho que eu vou dar nota 3, porque merece um ponto extra. Cor. Completamente cianótico, vale 0. Cianose de extremidades, vale 1. Completamente rosado, vale 2. Uma coisa importante. Há uma pegadinha de prova aqui, que é o pálido. Quando na prova está descrito como pálido, vale 0 também. Completamente pálido também vale 0. E outro detalhe é, como é que a gente usa o Apgar hoje em dia? O Apgar, hoje em dia, ele serve não mais para definir o que fazer na sala de parto. Para isso, vamos utilizar outros parâmetros. Na verdade, vamos usar parâmetros que saíram até do Apgar, posso dizer isso. Frequência cardíaca e esforço respiratório. Mas esse será o nosso norte. A gente não vai usar tônus, irritabilidade, cor, não vai mais. Mas, de qualquer forma, a gente dá uma nota para o Apgar. Uma homenagem à Virginia Apgar, sem dúvida, a pioneira na assistência neonatal, tornando isso bem objetivo e fácil, confiável. A gente dá uma notinha em homenagem a ela. E, atualmente, do ponto de vista objetivo, científico, serve para quê? Eu estou indo bem na reanimação? Sim ou não? Uma resposta a
eu estou indo bem às manobras, com as minhas manobras de reanimação, e não como era antigamente. O que eu vou fazer diante desse apigar? Não. O apigar agora serve para estou indo bem ou não. E mesmo para uma criança que nasça muito bem, o apigar do primeiro minuto nunca será 10, porque sempre tem alguma cianose de extremidades. Então, 9. 10 quando está completamente rosado. Isso só com alguns minutos de vida. Então, aquela história, a criança nasceu muito bem, apigar 9 e 10. 9 no primeiro minuto, 10 no quinto minuto. A gente vai dando a cada 5 minutos um apigar bom no quinto minuto. Não é necessário mais dar outras notas de apigar. Mas filho de um amigo, né? Parente, 10 e 10. Mas geralmente não, 9, porque sempre tem alguma cianose de extremidades logo quando nasce, no primeiro minuto. Então, esse é o apigar, uma escala que a gente não usa mais para fins de o que fazer na sala de parto. Então, antigamente havia essa história, apigar do primeiro minuto, o que fazer, apigar do quinto minuto, prognóstico, não mais. Apigar hoje em dia serve para, estou indo bem nas manobras de reanimação, sim ou não? Então, não indica a reanimação, permite avaliar as respostas às manobras. Veja que questão bem feita. Ana, 16 anos, teve uma gravidez indesejada e não fez pré-natal. O bebê nasceu após trabalho de parto prolongado, parto vaginal, termo, primeiro minuto de vida, hipoativo, cianótico, hipotônico, respiração fraca e irregular, frequência cardíaca de 68, sem resposta a estímulo. Você vê aqui todos os parâmetros do apigar. Parece que a pergunta vai ser, qual é o apigar? Só que não é. Só que não, né? Esses dados predizem com maior fidedignidade o risco de... Peraí, para que serve então o apigar? Eu estou indo bem na reanimação? Se eu estiver indo bem, diminui o risco de um desfecho ruim. Se eu estiver indo mal, aumenta o risco de um desfecho ruim. Então, um apigar baixo prediz o risco de morte, paralisia cerebral, infecção congênita, pneumonia neonatal, prediz o risco de morrer. De paralisia cerebral, de prognóstico de estado neurológico, o apigar para isso não é bom. Então, estou indo bem ou estou indo mal? Se estou indo mal, risco de morte grande. Se estou indo bem, risco de morte pequeno. Então, prediz o risco de morrer ou não. Letra A é a resposta. Essa aqui é para dar o apigar. Adolescente, 15 anos, chega à emergência do HUAP, Antônio Pedro, né, lá no Rio, em Niterói, franco trabalho de parto, nega ter feito pré-natal e não sabe relatar a data da última menstruação. Colo uterino apagado, dilatação de 8, vai para a sala de parto, nasceu. Ballard de 29, prematuro, peso de nascimento 980, adequado para a idade gestacional. Veja bem, um extremo baixo peso, mas é adequado para a idade gestacional, porque ele é muito prematuro também. No final do primeiro minuto, o recém-nascido encontrava-se pálido. Pálido vale quanto? 0. Flácido, 0. Frequência cardíaca de 60, menor que 100, vale 1. Sem drive respiratório, 0. Sem reação catéter na ananina, 0. Tudo somado, só tive um 1 e todo o restante 0. O índice de apigar no primeiro minuto é 1. A gente fez a conta e sabe o resultado bem. Seguindo, mães com boas condições clínicas que possam estar em contato com seus bebês e em condições de prestar cuidados devem ser encaminhadas ao alojamento conjunto. Bebês que necessitem de cuidados especiais devem estar enquadrados nos critérios de exclusão para permanência em alojamento conjunto. Alojamento conjunto, grande invenção das últimas décadas. O hospital, que é considerado, lá tem o selo de amigo da criança, deve ter a prática do alojamento conjunto, que tem como principal objetivo ou ganho você manter a criança o máximo de tempo com a mãe logo depois que ela nasce, ao longo dos primeiros 2 dias, que é o padrão de ficar internado no hospital após o nascimento. Esse tete-a-tete, essa proximidade, dá muito ganho para quê? Para o aleitamento materno. Então, foi um grande ganho a invenção do alojamento conjunto. São critérios de exclusão de encaminhamento do recém-nascido ao alojamento conjunto, exceto. Que situação impede que ele fique no alojamento conjunto? Vou de baixo para cima. Um peso ao nascer menor que 2 quilos. É para dizer o quê? Excluir do encaminhamento ao alojamento conjunto, exceto aquilo que não é exclusão.
Peso ao nascer menor que 2 quilos, então um prematuro de baixo peso não vai para o alojamento conjunto. Uma icterícia precoce, provavelmente uma doença hemolítica, vai para a foto, não vai ficar no alojamento. Suporte respiratório também não vai para o alojamento. Prematuridade. Depende da prematuridade, né? Índice Apgar menor que 7 no primeiro minuto não quer dizer nada. Um bom Apgar no 5º minuto foi 5 no primeiro minuto e foi 9, 10 no 5º minuto. Respondeu bem às manobras de reanimação e está muito bem com 5 minutos, pode ficar no alojamento conjunto. Então, índice de Apgar menor que 7 no primeiro minuto não é contraindicação ao alojamento conjunto. Beleza. Só que a minha crítica a essa questão é prematuridade. Depende do grau da prematuridade, em termos de semanas de idade gestacional. A partir de 35 semanas, dependendo também do tamanho da criança, é viável que ela fique no alojamento conjunto. Por falar em tamanho, eu nasci na época que Virginia Apgar deu os parâmetros para a sala de parto, a escala de Apgar, em 1967, já tem lá 50 anos, né? E interessante que na época que eu nasci não tinha alojamento conjunto. Só que eu nasci com 4,850 kg. Coitada da minha mãe, né? Você pensou aí, isso mesmo. E aí eu fui para o berçário e cheguei no berçário e falaram, olha, falaram para o meu pai, seu filho não cabe direito no berço, vai ter que ficar com a mãe no quarto. Ou seja, eu fui pioneiro do alojamento conjunto, há muito tempo atrás. E aí a gente está na sala de parto. E a pergunta que não pode faltar é qual é a emergência mais comum da sala de parto? É muito corriqueiro que os residentes me perguntem, Vinícius, eu estou acabando o R2 e quero muito fazer consultório, quero fazer sala de parto, quero fazer neonatologia, enfim, eu quero fazer sala de parto. Como é que eu vou perceber que eu estou apto a fazer? E a minha resposta é, você estará apto quando for capaz de cuidar da principal emergência na sala de parto, que acontece em 10% dos casos, em 90% dos casos, principalmente criança termo, as crianças nascem muito bem, nem precisaria de você lá, mas se você está lá e acontece um problema, você tem que estar apto para resolver. Que problema é esse? Qual é a emergência mais comum na sala de parto? Falha em iniciar e manter a respiração. Então você deve ser capaz de fornecer ventilação adequada para a sua criança, para o recém-nascido. É o passo mais importante para uma reanimação bem-sucedida, a ventilação. 1 em cada 10 recém-natos vai precisar de apoio para respirar, a ventilação com pressão positiva, a famosa VPP, né? E desses, de cada 10 que precisaram, só 1 em cada 10 precisa de ventilação com pressão positiva, esse suporte ventilatório. De 10 que você ventilou com bolsa e máscara, só 1 não respondeu. Então, de cada 100 crianças, apenas 1 terá que partir para o passo seguinte da reanimação, uma intubação, massagem cardíaca. E se eu tiver que intubar, massagear, cateterizar a veia umbilical, fazer medicação, isso é 1 a cada 1000 salas de parto, considerando crianças a termo. Então, se você está começando na sua carreira como neonatologista, como pediatra, fez uma sala de parto, na qual você ventilou, depois intubou, depois massageou, pegou acesso, fez medicação, você tem experiência de 1000 salas de parto. Muito bom. Principalmente quando a criança fica bem depois, né? Um sucesso. Qual é o percentual, então, de recém-nascidos que precisam de assistência para iniciar a respiração no nascimento? Essa pergunta a gente já respondeu. 10% dos recém-nascidos. Menos de 1% necessitam de medidas mais avançadas. Compressão, massagem cardíaca, medicação. Isso é pouco, né? É pouco. Só 10% precisam de assistência ventilatória? É pouco, não é? É pouco ou não é pouco? Depende. Nasce muita criança? A gente tem um grande número de nascimentos. Olha só, em 2013, já há alguns anos, o total de nascimentos no Brasil, aqui está discriminado por região, norte, nordeste, sudeste, sudeste ganhando aí em termos de nascimento, sudeste e nordeste. Quase 3 milhões de nascidos. 3 milhões, 10% deles
precisam de alguma assistência ao nascimento. Uma conta aproximada, 300 mil crianças por ano precisam de assistência ao nascimento. Então, quer dizer, não é tão pouca criança assim, porque nasce muito. Então, um grande número de nascimentos, número significativo de recém-nascidos, em termos absolutos, 300 mil precisando de reanimação. Então, o mundo ideal na sala de parto, um time para reanimação, um líder identificado. Quem é que vai comandar essa sala de parto? Talvez uma reanimação se houver necessidade. E pequena revisão dos passos antes do procedimento. Vamos checar material, está tudo ok, tudo presente, tudo funcionando. E o que a gente vai fazer, o nosso passo a passo, caso haja necessidade de intervenção. E essa necessidade de intervenção vai começar com 4 perguntas. Você vai me dizer, mas espera aí, não são 3? Mas eu vou começar com as antigas 4 perguntas. Neonatos que não requerem manobras de reanimação são identificados através de 4 perguntas. Então, o manual de reanimação neonatal diz que eu tenho que responder sim para as perguntas, que eram 4, agora viraram 3. A gente vai já descobrir por quê. Se eu tiver sim para tudo, a criança nasceu ótima. Não precisa de você. O único papel do pediatra vai ser pegar a criança e colocar com a mãe. Secá-la. Na verdade, trocar aquele pano úmido que ficou úmido por uma manta mais seca, aquecer a criança e deixá-la com a mãe, de preferência estimulando o aleitamento já na primeira hora de vida. Pode pegar o peito? Sim, pode. É recomendável, é bonito, inclusive. Mas vamos lá. Quais são as 4 perguntas? Eu quero sim para tudo. Então, essa criança é a termo? Sim, beleza. Chora quando nasce? Sim, está respirando bem. Tem bom tônus? Flexão de extremidades, ativo? Sim. E a última pergunta, o líquido amniótico tem mecônio? Espera aí, mas se eu disser sim para essa pergunta, tem mecônio não é uma coisa legal? Então vamos perguntar de forma diferente. O líquido amniótico está livre de mecônio? Existe uma ausência de mecônio? Sim. Então não tem mecônio. Beleza. Então essas são as 4 perguntas. É a termo, líquido amniótico livre de mecônio ou sinal de infecção, respirando, chorando, bom tônus. Sim para tudo, vai ficar com a mãe. Só que caíram para 3 perguntas. Por quê? Porque o mecônio na sala de parto não é mais valorizado como antes. Então as 3 perguntas agora são: é a termo, mais chorando, bom tônus. Sim para tudo, vai para a mamãe, tem boa vitalidade, não precisa de manobra nenhuma de reanimação. Coloca com a mãe, pele a pele, coberto com uma manta seca, mantém a temperatura, está tudo ótimo. Caso uma das respostas seja não, uma ou mais, vamos começar a reanimação neonatal, que continua sendo diferente, de forma diferente da reanimação pediátrica de adulto, continua sendo ABC e não CAB. A gente começa liberando as vias aéreas, depois respiração, depois massagem cardíaca. O ABC da reanimação neonatal: medidas iniciais de estabilização, B, ventilação, C, compressões torácicas, massagem cardíaca externa, D, as drogas, fármacos, adrenalina, expansores. E durante a reanimação, a gente avalia simultaneamente quais parâmetros? Respiração e frequência cardíaca. Lembra do APGAR? O que ficou do APGAR de importante para definir o que fazer na sala de parto é a capacidade da criança de manter uma respiração adequada, sem fazer apneia, sem gaspem, e uma boa frequência cardíaca. Essa é um MESO, maior que 100. Então, o recém-nascido deve ser capaz de respirar regularmente e ter uma frequência acima de 100 batimentos por minuto. Note que não é a frequência respiratória que eu estou pedindo, e sim uma capacidade de respirar regularmente. Já em relação ao coração, é a frequência cardíaca mesmo, que é avaliada ou pela ausculta do precórdio, ou pela palpação do pulso, cordão umbilical, ou por um eletro. Coloquei um eletro na criança, eletro. Até mais confiável. Mas eu posso auscultar o precórdio, posso palpar o pulso no cordão umbilical também. E a avaliação e coloração da pele e mucosas do recém-nascido. Nasceu completamente cianótico. Poxa, tem asfixia. Só que isso não é mais utilizado para decidir procedimento na sala de parto.
Aquela cor que tinha no Apgar, não vamos mais considerar. Até porque um recém-nato com boa respiração, adequada, regular e uma frequência cardíaca acima de 100 boa, ele pode demorar muito tempo para ficar rosado. Então, avaliar a cor não está valendo mais. Você veja que um recém-nascido saudável, ótimo, com boa vitalidade, pode necessitar de pelo menos 5 minutos para ter uma saturação acima de 90, uma saturação de oxigênio na hemoglobina. A gente aqui está saturando acima de 95, vocês em casa, eu aqui, seria o normal, mas para o recém-nascido, nos primeiros 5 minutos, a saturação é abaixo de 90. Então ele tem alguma cianose, sem dúvida. Outro detalhe, novidade também dos últimos protocolos, atrasar o clampeamento do cordão. Lembrando, e a gente sabe disso, que quem clampeia o cordão não é o pediatra, é uma determinação do protocolo de reanimação neonatal. Vamos clampear o cordão tardiamente, aumentar a transfusão de sangue da placenta para o feto, materno-feto, e agora recém-nascido, diminuir o risco de hipotensão, de anemia mais grave, e no final das contas vai reduzir também a enterocolite, hemorragia intraventricular. Legal. Só que quem clampeia o cordão, e entrega para o pediatra, corta, separa a placenta da criança, cortando o cordão umbilical, clampeando e cortando, é o obstetra. Então tem que combinar com o obstetra para fazer um clampeamento tardio, benéfico em relação aos índices hematológicos na idade de 3 a 6 meses. Aquela anemia fisiológica do lactente vai ser menos intensa, clampeando o cordão tardiamente. Agora, aumento o hematócito ao nascimento, posso elevar o risco. Posso não, vou elevar o risco de fototerapia. Então eu troco um problema fisiológico, que deixa de ser um problema porque é fisiológico, que é a anemia fisiológica do lactente, por um risco de fototerapia, icterícia com necessidade de fototerapia. Será que vale a pena? Os trabalhos têm mostrado que vale a pena, que a fototerapia não aumentou por esse clampeamento tardio, é um risco mais teórico, e diminui hipotensão, anemia mais grave, enterocolite, hemorragia intraventricular, então vale a pena. Como é que isso é feito? Recém-nascido a termo, posicionado sobre o abdômen da mãe, por quanto tempo? 1 a 3 minutos antes de clampear o cordão. Isso quando ele está saudável. Agora, e vamos imaginar um recém-nascido que precisa de reanimação. Começando pelo prematuro. Prematuro é a termo? Vamos voltar lá nas perguntas. É a termo, sim ou não? Não, não é a termo. Então precisa de reanimação. Só que ele tem boa vitalidade, tem bom tônus, respira bem, boa frequência cardíaca. Eu também posso fazer um clampeamento tardio. Só que vai ser um clampeamento tardio não tão tardio assim. Esperar de 30 a 60 segundos. Então, no mínimo 30 segundos, mas nesse caso eu não vou tão longe. Agora, se prematuro ou a termo, não importa, não está respirando ou está hipotônico, tem sinais evidentes que tem asfixia, clampeia o cordão imediatamente e parte para a reanimação. Então, não tem vitalidade adequada ao nascer? Vamos para a mesa de reanimação, seguindo os seguintes passos. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Fica até difícil definir o que é primeiro, o que é depois. Mas para uma prova, a gente tem que ter uma sequência da reanimação. Dentro desse ar, medidas iniciais de estabilização, liberação da via aérea, a gente tem primeiro o aquecer. Recebe o bebê naquele pano, que eu já deixei ali um pouco na unidade de calor radiante, pegando um pouquinho de calor, aqueci a criança. Depois, boto na unidade de calor radiante, então, na UCR, estou aquecendo, posiciono a criança, discreta extensão pescoço, testa, mandíbula um pouco para frente, libero a via aérea, e aí aspiro ou não aspiro? Depende. A criança tem sinais de asfixia? Estou percebendo que eu vou precisar fazer uma ventilação com pressão positiva, com bolsa e máscara? Sim, então libera a via aérea, aspira boca, nariz. Começando sempre pela boca, para não aspirar primeiro a boca, primeiro o nariz e aspirar aquele conteúdo líquido da boca que é em maior quantidade. Então, começa pela boca, aspiro boca e narina. Beleza. Então, aqueci, posicionei, aspirei vias aéreas superiores se necessário,
muita secreção também é necessário, mecônio, aspiro ali, via aérea superior. E seco. Esse secar, além de contribuir também para diminuir o risco de resfriamento ali indevido, ele também é um estímulo tátil. E às vezes a criança respira dessa forma. Esse procedimento de aquecer, posicionar, aspirar vias aéreas, secar, deve durar em torno de 30 segundos. E simultaneamente eu vou estar avaliando a frequência cardíaca, se é maior que 100 ou não, e a capacidade de respirar, o esforço respiratório. Então, dei calor, posicionei, aspirei, sequei, e no máximo 30 segundos. Então, repetindo, primeiro aqueço, depois posiciono, depois aspiro, depois seco, reposiciono, simultaneamente estou avaliando frequência cardíaca e respiração. Reforçando a necessidade de manter uma temperatura corporal adequada, pré-aqueço a sala de parto. Mantenho a sala de parto entre 23 e 26 graus. 23 a 26 graus. É o cara que acaba sendo o chato da sala de parto, né? Gente, pode desligar o ar-condicionado, por favor? O obstetra todo encapotado, né? A gente também, mas ele muitas vezes mais, né? Ele às vezes está operando, então mais roupa, mais capote. A única coisa que ele não queria ouvir ali era desligar o ar-condicionado. Para quê? Para manter uma temperatura ambiente entre 23 e 26 graus. Aí o pediatra sai com um bebê, às vezes, para o berçário, aí todo mundo, liga o ar de novo. É ideal manter uma temperatura ambiente que não seja muito gelada. Vamos pensar aí no principal objetivo do parto, a criança, né? Nascer bem, a mãe estar bem, sem dúvida. Mas o objetivo ali é que venha uma criança com saúde. Então, temperatura ambiente não deve prejudicá-lo, manter entre 23 e 26 graus. Quando o recém-nascido tem muito baixo peso, ou seja, um peso menor que 1.500 gramas ao nascimento, ele perde muito calor pela cabeça e pelo próprio corpo, mais do que os outros. Então, colocá-lo logo ao nascimento, antes de qualquer manobra, dentro de um saco plástico transparente para que eu possa vê-lo, e com uma touca, diminui a perda de calor. Aí, ó, bota no saco, touquinha, e aí reanima. Para manter a permeabilidade das vias aéreas, a cabeça deve ser estendida, mas não muito. Senão a traqueia, que já é anterior, fica mais para cima, difícil até ventilar ou entubar se for necessário. E nem pouco. Então, uma discreta extensão é o correto. Então, aqueci, posicionei, aspirei vias aéreas se necessário, boca, nariz, pacientes que têm obstrução à respiração espontânea, pacientes que eu estou vendo que eu vou ter que fazer uma ventilação com pressão positiva. E aí, simultaneamente, estou avaliando respiração e frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver menor que 100 e a respiração não for adequada e ineficaz, está indicado iniciar a ventilação com pressão positiva, bolsa mais máscara. Detalhe, tudo isso corresponde ao Golden Minute, um minuto de ouro. Eu tenho 30 segundos para as medidas iniciais, aquecer, posicionar, aspirar, secar. Simultaneamente estou avaliando frequência cardíaca e capacidade de respirar. E em, no máximo, não tem que ser com 1 minuto, no máximo, mais 30 segundos, depois daqueles primeiros 30, no máximo, em 1 minuto total, o Golden Minute, minuto de ouro, se houver necessidade de ventilação, eu terei que estar oferecendo essa ventilação com pressão positiva. A VPP, máscara, bem aderida, pega a boca, pega nariz, não chega nos olhos, não passa do queixo, não tem vazamento, bem aderida. SC-clamp, né? O pessoal chama também de EC, aqui no Rio a gente fala E. O C, indicador e polegar, fazendo uma compressão da máscara. E com os 3 dedos eu faço o E, né? O E. E elevo um pouquinho o pescoço, liberando a via aérea e faço a ventilação com pressão positiva. Grande mudança dos últimos protocolos. Para mim, chocante, né? Eu que já fazia sala de parto há quase 30 anos, fiquei impactado com a notícia de que recém-nascidos, com pelo menos 34 semanas de idade gestacional, que necessitassem de ventilação mecânica, iriam começar essa ventilação com oxigênio suplementar muito menor do que o que a gente oferecia normalmente. O que a gente oferecia normalmente? Precisa ventilar?
bota direto no oxigênio a 100%. O oxigênio é vida, né? E ventila. E ventila. Só que se viu que crianças que começaram a reanimação com oxigênio a 21%, ou seja, ar ambiente, o oxigênio do ar ambiente, sem nenhuma suplementação a mais de oxigênio, evoluíram melhor até do que aquelas que começaram a reanimação com oxigênio. Se recuperaram mais rápido, de maneira mais rápida. Então, está indicado iniciar a ventilação com ar ambiente, mas tem que ter no mínimo 34 semanas. Espera aí, olha que frase importante agora. Eu falei há alguns slides que a gente não liga mais para a cor. A criança nasceu completamente cianótica, mas tudo bem. Não estou nem ligando. Não está nos parâmetros, não estou nem ligando. E eu estou falando que eu vou começar a ventilar sem oxigênio. Espera aí. Eu não estou me arriscando demais. Estou vendo a criança cianótica, nitidamente hipóxica. Estou ventilando sem oxigênio a mais. Poxa, eu estou baseado em quê para fazer isso? Eu estou tão seguro assim? Não, eu vou ficar mais seguro porque eu vou utilizar o seguinte. Precisou reanimar, vou colocar o oxímetro de pulso. E aí vou acompanhar a saturação de oxigênio, sabendo que os meus alvos de saturação são bem menores do que na vida depois. Eu não estou buscando um 95% no primeiro minuto, longe disso. E outra, na monitorização da saturação, eu vou colocar onde o oxímetro de pulso? Na orelha? No pé? No polegar? Na região do pulso da radial direita? No pulso da radial esquerda? Obrigatoriamente numa posição pré-ducto arterial, que a gente chama de pré-ductal, ou seja, no membro superior direito. Por quê? Por que tem que ser o oxímetro no membro superior direito? Vamos voltar lá para a circulação fetal. A gente tem o canal arterial que comunica a pulmonar com a aorta. Dentro do útero, na circulação fetal, a artéria pulmonar, pelo ambiente hipóxico intrauterino, ela é muito fechada. Então o sangue tem dificuldade de subir por ela, até porque não há necessidade de haver um fluxo de 100% do sangue que sai do ventrículo direito, não há necessidade que todo o sangue passe pelo pulmão, porque não é o pulmão do feto que oxigena o feto, o sangue fetal, quem oxigena é a própria mãe, o oxigênio para o feto é o que vem pelos vasos placentários, pela veia umbilical, para a criança, e esse ambiente hipóxico faz uma vasoconstricção pulmonar importante, o sangue tem dificuldade de subir do ventrículo direito para a pulmonar, em vez de 100%, sobe em 10%. Os outros 90% desviam pelo canal arterial para a aorta. Muito bem. Quando a criança nasce, o canal arterial ainda está aberto. E aí ela vai fazer uma transição da circulação fetal para a circulação da criança, já nascida, para o ambiente extrauterino. Só que esse canal vai demorar de 10 a 15 horas para ter um fechamento funcional. E o que vai fazer ele fechar é exatamente o aumento da oxigenação. A PaO2 aumentando, ele faz uma constricção e fecha. Mas isso com muitas horas de vida, ainda nas primeiras 24 horas normalmente. Mas logo ao nascimento ele está aberto. E a pressão na pulmonar ainda é grande, de maneira que o sangue desvia da pulmonar para a aorta, pegando a aorta antes da saída da subclave esquerda, antes da aorta que leva sangue para os membros inferiores, a aorta torácica, descendente, então, abdominal. Membro superior esquerdo e membros inferiores, logo ao nascimento, tendem a ter uma saturação menor que o membro superior direito, que não tem esse sangue misturado. Conforme a criança vai respirando bem, vai se oxigenando bem, melhora a circulação pulmonar, tudo fica diferente. Mas, num primeiro momento, a saturação do membro superior direito é a maior esperada, considerando os 4 membros, para o recém-nascido, por causa do canal arterial e da mistura de sangue que pode haver nas primeiras horas de vida, nos primeiros minutos de vida. Então, aonde coloco o oxímetro? Na região do pulso da radial direita. Se a criança for prematura com menos de 34 semanas, o pulso palmar permite que coloque esse oxímetro não só no pulso da radial, como na palma da mão, pode ser também. E eu falei que o nosso alvo está longe de ser o alvo que a gente esperaria para uma pessoa ígida, já com muitos meses, muitos anos de vida. Nos primeiros minutos, eu vou buscar quanto? Enquanto que o oxigênio varia
varia de 70% a 80%. Então, o meu mínimo nos primeiros 5 minutos é 70%. Bem abaixo do que o senso comum diria, né? Mas 70% já está bom. Beleza. Com 5 minutos, no mínimo 80%. Você vê que essa é a tabelinha da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Academia Americana de Pediatria vai dando minuto a minuto. No primeiro minuto, 60. 65 com 2 minutos, por aí vai. Mas vamos considerar que, nos primeiros 5 minutos, vamos acompanhar a Sociedade Brasileira de Pediatria. 70 de saturação no oxímetro de pulso é um bom alvo. Perfeito. Até 5 minutos, 70% a 80%. A partir de 5 minutos já quero 80%. Só vou chegar a 95% depois de 10 minutos. Recém-nascido maior do que 34 semanas não melhora ou não atinge valores desejáveis da saturação. Então, estou lá ventilando com pressão positiva, máscara, bolsa, naquele aperta, solta, solta. Aperto, solto, solto. 40 a 60 incursões por minuto. Sem oxigênio. Só que ele não melhora a frequência cardíaca, não assume a respiração adequadamente ou continua com uma saturação abaixo de 70% nos primeiros 5 minutos. O que fazer? Aí está na hora do oxigênio suplementar, que eu não começo com 100%. Eu coloco um blender, um misturador de ar comprimido com oxigênio e começo com 40% e daí eu vou titulando. Então, inicialmente, 40%. Quando o recém-nascido tem idade gestacional menor que 34 semanas, no início da ventilação com pressão positiva, a princípio não dá para começar com ar ambiente. Vou começar com um suplemento de oxigênio não muito alto, considero até baixo, mas que vai variar de 21% a 30%. Vou misturar pelo blender. E vou me guiar pela oximetria de pulso, sempre. Agora, vamos imaginar o seguinte. Você foi fazer residência nos Estados Unidos, e aí naqueles hospitais americanos, às vezes falta o blender para misturar o oxigênio, né? Às vezes não tem oxímetro. Aí você está lá, né? Vai fazer o quê? Se você não tem o blender para conseguir fazer a FO2, que vai ser oferecida na ventilação titulável, vou começar com o FO2 de 40% até chegar a um máximo de 100%. E como é que eu vou aumentando isso? Não está respondendo? A cada 30 segundos eu aumento 20%, até chegar em 100%. A cada 30 segundos. É uma ideia. Está lá no manual que pode ser dessa forma. Mas não tem o blender. Se eu começar o oxigênio é direto 100%. E não tem o oxímetro. Então, começo a VPP com ar ambiente, não melhora, em 30 segundos depois eu vou ter que botar 100%. Mas isso é para os raros casos aqui no Brasil onde falta um blender, onde falta um oxímetro de pulso. Então, a técnica da ventilação, 40 a 60 incursões por minuto, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Muito se refere também à utilização de um ventilador mecânico manual na sala de parto, né? Onde eu vou ocluir para ventilar, depois soltar, soltar, ocluir, soltar, soltar. Também é uma ventilação fácil de fazer com baby puff. E qual é o sinal que a ventilação está sendo útil na reanimação? Estou lá ventilando a criança com pressão positiva. Muito bem. Como é que isso mostra-se que eu estou tendo boa resposta? Qual é o sinal melhor para definir? Está havendo uma boa resposta à ventilação com pressão positiva. A criança nasceu com asfixia. Eu chamo isso de sinal da gangorra. Eu chamo assim. Por que sinal da gangorra? Está lá. Criança bradicárdica. Pediatra taquicárdico. Aí você começa a ventilar, a criança começa a melhorar a frequência cardíaca, você, opa, ufa, a criança fica taquicárdica e você brádica. Você volta à sua eucardia. Sinal da gangorra. Qual é o sinal que a ventilação está sendo útil na reanimação? Primeiro sinal, melhora a frequência cardíaca. Você olha para o bebê, começa a ventilar, aquele cordão umbilical está batendo devagar, de repente, ó, tum, 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 começa a bater rápido. Melhora a frequência, acima de 100. Então, na ordem, melhora primeiro a frequência cardíaca, depois melhora o tônus e, finalmente, a criança assume a respiração espontânea. Resolvido o problema. Mas, depois de 30 segundos, apesar da VPP, o recém-nascido mantém bradicardia ou não retoma a respiração regular. Falhou a VPP. A técnica está boa? Vamos lá, a máscara está adequada?
Estou ventilando direitinho? Não está funcionando? Já comecei o oxigênio, eu posso a cada 30 segundos de não resposta aumentar em 20%. E posso pensar seriamente, havendo falha, posso chegar a 100% de oxigênio, ou às vezes até antes disso, posso optar pela intubação traqueal. De cada 10 que eu ventilar com máscara, 1 não responde. E esse 1 vai responder à intubação traqueal e à ventilação com um tubo direto na traqueia, ventilando diretamente a via aérea. Então, de cada 10 que eu fiz ventilação com pressão positiva, 1 não respondeu, intubo. De cada 10 que eu intubo, 9 vão responder bem. Quando é que eu intubo, então? Ventilação com a máscara está ineficaz ou prolongada, estou necessitando de fazer massagem ou adrenalina, então vou ter que intubar. Intubação, está aí a epiglote, cordas vocais, né? Essa visão é a que a gente quer, né? Numa sala de parto, onde a criança tem asfixia. Laringoscopei, lâmina reta, jogo a epiglote para cima, vou lá, passo o tubo, resolvido, perfeito. Intubei, tem que confirmar que a cânula está lá na traqueia. Isso é obrigatório. Como é que eu faço? Conduta da prática, ausculto. Os dois lados, está ventilando bem, tem boa expansão do tórax, melhorou a frequência cardíaca, melhorou a saturação, perfeito. Mas o que eu vou botar na prova, e se eu puder na prática fazer, beleza, é usar um capnógrafo colorimétrico. É um dispositivo que vai ficar entre o tubo, a ponta do tubo, o conector do tubo, entre o conector do tubo e a bolsa para ventilação ou respirador. Eu tenho o capnógrafo e é assim, ventilei, joguei o ar, quando o ar sai ele traz CO2. O capnógrafo vai medir, capnografia é medição do quê? Do CO2. Aquele CO2 represado por uma má ventilação sai pelo tubo e muda a cor do capnógrafo, confirmando de forma imediata que está na traqueia. Então, perfeito. Ideal, então, o capnógrafo diminui o tempo para confirmar a posição da cânula, está adequada. Estou ventilando com balão, ou mesmo baby puff, e cânula traqueal está entubado, depois de 30 segundos não funcionou. Mantém frequência cardíaca abaixo de 100 ou não retoma a respiração espontânea. Se o caso é só de falha na respiração, mantenho entubado, mantenho ventilado e levo para a UTI. Mas se a frequência cardíaca está baixa, já estou ventilando no meu máximo, estou entubado, está na hora da massagem cardíaca. Já fiz o A, já fiz o B e agora está na hora do C, massagem cardíaca. Detalhe importantíssimo, frequência cardíaca menor que 60. Olha que interessante. O que define que eu preciso começar a ventilação com pressão positiva, depois das medidas iniciais e ainda dentro do primeiro minuto, um dos parâmetros é a frequência cardíaca abaixo de 100. Para decidir que eu tenho que fazer massagem cardíaca, também a frequência cardíaca define, mas é a frequência cardíaca abaixo de 60. Esse dado é muito relevante, até para a gente não fazer um confundimento aqui, que é o seguinte. É muito comum cair em prova ou as pessoas terem essa dúvida. Qual é a dúvida? Dentro ali dos 30 segundos que eu estou fazendo as medidas iniciais para uma criança com asfixia, estou avaliando frequência cardíaca e capacidade para respirar, o esforço respiratório. Olhando só para a frequência cardíaca, se ela for abaixo de 100, e esse abaixo de 100 pode ser 99, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, está indicada a ventilação com pressão positiva como primeira medida. Quando eu já ventilei adequadamente, já intubei, já ventilei, não funcionou, já estou no oxigênio, não está funcionando, vou necessitar da massagem cardíaca. Para indicar a massagem cardíaca, depois de todos os procedimentos de liberar vias aéreas e ventilar, eu indico quando a frequência está abaixo de 60. Isso não quer dizer que, ao nascer, no primeiro minuto, a frequência ser abaixo de 60 não indica massagem cardíaca imediata. Primeiro, sempre a ventilação. Pode nascer em assistolia e tem uma ótima chance de recuperação, uma bradicardia intensa, só com a ventilação, mesmo que essa frequência seja abaixo de 60. Então, quando eu olho no primeiro minuto, eu estou olhando abaixo de 100 para indicar a ventilação, não importa o quanto abaixo de 100.
Quando, depois de já ventilar bem, ainda não resolvi, aí sim, o parâmetro para indicar massagem cardíaca é abaixo de 60. Mas nascer abaixo de 60 a frequência cardíaca não indica a massagem cardíaca à frente da ventilação. Primeiro, sempre a ventilação, considerando o recém-nascido. Então, eu vou massagear porque está abaixo de 60, mas eu já fiz as medidas iniciais, eu já ventilei adequadamente. Nasceu com frequência muito baixa, abaixo de 60, primeiro a ventilação. Depois de já ventilar muito bem, está abaixo de 60, aí é que entra a massagem. Com os 2 polegares, técnica dos 2 polegares, abraçando o tórax, de preferência um polegar por cima do outro, para diminuir a área que ele está pegando ali, diminuir o risco de um dedo do lado do outro, aumenta o risco de fraturar uma costela, por exemplo. Um dedo em cima do outro, mas é só um detalhe. Abraço o tórax, onde eu venho na linha média, em cima do externo, um dedo abaixo da linha intermamilar e massageio abraçando o tórax. Nessa técnica eu tenho que ter outra pessoa comigo aqui. Geralmente chamo lá o anestesista, vem cá, me ajuda. Na reanimação sempre bom ter 2 pessoas. E aí, técnica dos 2 polegares é a ideal. E como é que fica a relação massagem e ventilação? Comecei a massagear. Lembra que na massagem cardíaca do recém-nascido, quando eu for fazê-la, normalmente a criança já está entubada. Tem uma via aérea avançada. E aí eu estou me lembrando que na reanimação pediátrica, na criança maior, quando tem via aérea avançada, não precisa ter sincronia, massagem e ventilação. Posso fazer de forma independente. Não preciso massagear, massagear, massagear e ventilar. Não. Cada um na sua. Um massageando, o outro ventilando. Para o recém-nascido, essa lei não vale. Para o recém-nascido, mesmo com via aérea avançada, que é o que normalmente vai acontecer quando eu vou massagear, porque já está entubado, para o recém-nascido, eu tenho que manter uma relação de sincronia entre massagem e ventilação. 3 compressões para uma ventilação. Normalmente 120 eventos por minuto, 90 compressões para 30 ventilações, considerando um minuto. Massagem, 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 ventila e assim vai. Profundidade das compressões, 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax tem que entrar. Falhou. Poxa, estou lá, ventilando, massageando, e já se passaram 45 a 60 segundos, então vou esperar 1 minuto, massageando, ventilando, com oxigênio, com tubo, e a criança mantém frequência cardíaca baixa. Poxa vida, qual é a minha conduta? Será que a minha técnica está adequada? Corrijo a técnica da ventilação, da massagem. Não está funcionando, não é a técnica que está ruim, a criança não está respondendo. Não tem melhora? Chegou a fase das drogas. Qual é a grande droga para o recém-nascido na sala de parto? Adrenalina. Via preferencial para infusão de medicação na sala de parto. Por mais que seja tentador fazer adrenalina pelo tubo, o ideal é fazer intravenoso. Mas espera aí, Vinícius, funcionar uma veia num recém-nascido é difícil, né? É difícil. Então a gente vai na umbilical. Acesso fácil, rápido. Corto o cordão, vejo lá, tem uma veia umbilical, tem 2 artérias, eu vou na veia. Representação histológica. São 2 artérias. Diâmetro da luz pequeno, diâmetro da parede grande. A veia, uma borda fina, um diâmetro da parede fino e um diâmetro maior de luz. Vou lá com a pinça Kelly, clampeio ela e passo uma sonda com líquido preenchida com soro, vou aspirando, veio o sangue, estou lá. É fácil de fazer, até eu sei o que fazer, não é difícil. E faço a adrenalina por ali, faço o expansor por ali. Poxa, mas eu estou tentado a fazer pela via traqueal. Manual permite? Permite, uma única vez. Sendo que a absorção pela via pulmonar não é adequada, ela é lenta e imprevisível. Quer dizer que uma medicação feita que vá no pulmão na via aérea inferior é pouco absorvida normalmente? Não. Ela até é bem absorvida, mas sente o drama. Você está em parada cardíaca, ou o bradicardia é importante. A circulação pulmonar está deficiente. Então, por mais que eu faça uma dose 5 a 10 vezes maior quando eu faço pela via intratraqueal pulmonar, a absorção não é adequada, é errática. Absorve pouco. Se a criança estivesse batendo bem, uma boa frequência cardíaca, a absorção seria excelente. Só que aí não teria necessidade de fazer adrenalina, né?
Então, pelo pulmão, não vai funcionar bem, porque a absorção está diminuída, porque o fluxo pulmonar está ruim. Então, não é o ideal. Não é o ideal, acaba absorvendo pouco, e a adrenalina em dose baixa vai ter efeito beta, vai fazer vasodilatação. É tudo que eu não quero para recuperar o batimento espontâneo. Eu quero vasoconstricção agora. Então é dose alta de adrenalina pela veia, é o ideal. Mas o manual permite que faça uma dose pela via intratraqueal. Eu creio que um dia isso vai cair, vai deixar de ser permitido. Mas por enquanto é permitido e creio que vai cair porque não é o ideal, está longe de ideal e pode até fazer mal. Mas o manual permite. Então na prova está permitido. Expansor, quando é que eu indico? Indico quando eu percebo uma perda de volume grande, a criança parece chocada, e aí faço cristalóide ou sangue total numa dose de 10 ml por quilo. Então, para lembrar, apenas um recém-nascido em cada 1.000 nascidos vivos, considerando as crianças a termo, vai requerer procedimentos avançados de reanimação, incluindo, além da ventilação e intubação, massagem cardíaca, medicação. Para a gente lembrar, descreva toda a sequência da reanimação neonatal. Vamos lá. A gente vai usar o Apgar? Só para dizer para o obstetra qual é a notinha, mas o que me interessa são os dois parâmetros, do esforço respiratório e da frequência cardíaca. Nasceu a criança, respondo as 3 perguntas. É a termo? Chorou? Tem bom tono? Sim para tudo, mamãe. Não para uma delas, ABC da reanimação neonatal. Liberar as vias aéreas, medidas iniciais vão durar 30 segundos. Aqueci, fonte de calor radiante, posicionei a cabeça. Aspirei as vias aéreas, começando pela boca, depois na narina, se necessário, sequei. Isso dura 30 segundos. Simultaneamente, estou avaliando frequência cardíaca, que tem que ser maior que 100, e capacidade de manter uma respiração regular, o esforço respiratório. Tudo ok, acabou a sala de parto. Frequência cardíaca menor que 100 ou respira de forma inadequada, no máximo em 1 minuto. O Golden Minute, o minuto de ouro, começa a ventilação com pressão positiva. Bolsa e máscara, ou Baby Puff e máscara, perfeito. Tem mais do que 34 semanas. Faço ou não faço oxigênio suplementar? Não faço. Menos do que 34 semanas, de 21% a 30%. Faço pouco oxigênio utilizando o blender. E aí ventilo e automaticamente, precisou de ventilação com pressão positiva, coloco o oxímetro, membro superior direito, e tem como meta 70%. Esse processo já vai me usar 1 a 2 minutos. Já estou lá 1 a 2 minutos até ler o oxímetro de pulso que eu coloquei, a saturação de oxigênio, e estou ventilando com bolsa e máscara, sem oxigênio. Atingiu 70%? Recuperou frequência cardíaca? Recuperou a respiração espontânea? Não! Bem, não está funcionando. Vamos colocar o oxigênio suplementar, começando com 40%. E a cada 30 segundos eu posso progredir em mais 20%. Não está funcionando. Intubação. Intubei, ventilei com oxigênio, geralmente a 100%, intubado, via aérea isolada, por pelo menos 30 segundos, não funcionou. Continua sem respirar espontaneamente, e a bradicardia é importante, menor que 60. Necessidade de massagem cardíaca, simultaneamente com a ventilação. 3 massagens, 1 ventilação, cerca de 120 eventos por minuto, 90 massagens, 30 ventilações. Vou fazer isso por 45 a 60 segundos. Estou na técnica correta, não está funcionando, já passou 1 minuto, drogas, hora da adrenalina. Ok? É essa a sequência da reanimação neonatal. E a gente continua com uma questão. Na sala de parto, você atende um neonato com o abdômen escavado, acompanhado de desconforto respiratório intenso. Deve-se pensar em qual doença? Muito tempo atrás, quando eu fazia mais sala de parto, uma obstetra para a qual eu fazia sala de parto me ligou e a criança, a gestante que ela estava avaliando, já tinha 20 semanas de idade gestacional, de gravidez. E ela falou: Vinícius, vamos ter uma sala de parto no futuro com que problema? Uma hérnia diafragmática. Isso visto pelo ultrassom. Quando a criança nasce, o abdômen é escavado, porque eu tenho a hérnia de Bodalek, geralmente à esquerda, o fígado impede que isso aconteça do lado direito. O diafragma não se uniu adequadamente à parede torácica.
conteúdo intestinal passa para dentro do tórax, comprime e atrofia o pulmão esquerdo. E você radiografa, tem intestino dentro do tórax. E aí essa médica que ligou para mim, essa amiga obstetra, falou: Vinícius, se você não quiser fazer a sala de parto, no que eu respondi: fulana, olha só, aqui a gente está trabalhando da seguinte forma, é igual casamento, essa relação obstetra-pediatra, é na saúde e na doença. Quando a criança vai bem, estou lá. Se a criança não vai bem, também estou lá. Até porque eu queria ver o abdômen escavado. Será que era escavado mesmo? E era, nasceu com o abdômen escavado. E o que você tem que fazer imediatamente com o paciente que ao nascer, já sei que tem hérnia diafragmática, abdômen escavado? Ele vai nascer com uma asfixia, pulmão colapsado, pelo menos o pulmão esquerdo, mediastino virado para o lado direito, empurrado para o lado direito. Nasce com asfixia e eu vou ter que ventilar. O detalhe é, se eu tenho uma hérnia diafragmática, ventilar com máscara não é boa ideia, porque eu vou ventilar, quando eu ventilo com a máscara, o ar sob pressão vai para traqueia e esôfago. E o ar que vai para o esôfago vai encher estômago, vai passar para o intestino, só que boa parte do intestino está dentro do tórax. Vou inflar ainda mais aquele intestino, comprimir ainda mais o pulmão, empurrar ainda mais o mediastino, vai ser ruim. O ideal é que essa criança seja entubada e tenha uma ventilação seletiva só no aparelho respiratório. Então, o que eu não devo fazer numa sala de parto com hérnia diafragmática? Não devo ventilar com máscara. A ventilação é direto, entubando a criança. Então tá aí, ó, intestino dentro do tórax, paciente entubado direitinho. Então, paciente com hérnia diafragmática, intubação imediata é o caminho. Mais uma novidade na sala de parto, mais uma novidade chocante para mim. Como lidar com crianças que nasceram com mecônio? Como é que eu evito a síndrome de aspiração meconial? Síndrome de aspiração meconial, o mecônio, a criança nasce banhada em mecônio, seja fluido, seja espesso, está lá na traqueia e nasce vigorosa. Nada para fazer. Nasce deprimido. Nasceu deprimido, eu vou ter que ventilar para salvar a vida, para melhorar o prognóstico neurológico, salvar o coração e o cérebro dessa criança, o organismo como um todo. Só que, se ele está deprimido, eu vou ter que, o principal passo na reanimação é a ventilação. E quando eu ventilo essa criança com mecônio, na via aérea superior, na traqueia, esse mecônio vai lá para a via aérea inferior. E lá na via aérea inferior, o mecônio no alvéolo faz um mecanismo de válvula. O ar entra, o mecônio deixa. Quando o ar vai sair, na saída do alvéolo, o mecônio impede a saída desse ar. Então, vou acumulando ar, faz um ar trapping, vai acumulando ar ali, pum! Estoura o alvéolo, pneumotórax, pneumomediastino. Terrível. Então, a recomendação era, se nasceu com mecônio e com asfixia, eu vou ter que ventilar, mas tem uma pedra no meio do caminho, tem um mecônio no meio do caminho. Qual era a conduta? Era intuba, aspira a traqueia uma única vez, e depois que você liberou a traqueia de mecônio ou tirou bastante, ventila com pressão positiva. O que se viu? Sala de parto mais difícil para o pediatra, não tenha dúvida. Se tem uma sala de parto que eu sempre temi, é a sala de parto, mecônio mais asfixia, em que eu vou ter que entubar rapidamente, aspirar a traqueia e depois ventilar. Qual era o meu temor? Demorar muito nesse processo e perder tempo da ventilação e melhora dessa criança, oxigenação do coração, do cérebro. Podia perder a criança ou levar a um prognóstico ruim do ponto de vista neurológico, na tentativa de ajudar o pulmão, de salvar o pulmão de uma síndrome de aspiração meconial. O que se mostrou? Que esse processo realmente era feito de uma maneira lenta pela maioria dos pediatras e se decidiu no último protocolo o quê? Se decidiu o seguinte: nasceu com mecônio, mesmo deprimido, vamos priorizar a ventilação. Esqueça entubar e aspirar a traqueia. Ventila direto com a máscara, deixa o mecônio para lá, empurra o mecônio, mesmo que tenha uma síndrome de aspiração meconial, pelo menos você ventila, salva a criança naquele momento e melhora o prognóstico neurológico. Síndrome de aspiração meconial, se acontecer, a gente resolve depois na UTI neonatal. Essa é a ideia. Priorizar a ventilação para salvar a criança.
ventilação sem ter que liberar a traqueia do mecônio. Então, isso mudou, foi impactante, mudou desde 2015. Questão: recém-nascido a termo, grande para a idade gestacional, apresenta apneia. Após os passos iniciais da reanimação, indicada a ventilação com pressão positiva com balão e máscara. O primeiro indicador de resposta à ventilação qual é? Está respondendo bem à ventilação, melhora a frequência cardíaca, letra D. Ao nascimento, criança a termo apresenta-se hipotônica em apneia. Líquido amniótico é claro e mãe iniciará tratamento para infecção urinária. Asfíxico. Mãe com infecção urinária, líquido amniótico claro, mas será que não tem uma coraminionite, mãe com infecção urinária? Pode estar colonizada, períneo. Sequência da reanimação neonatal, essa é a pergunta, nessa criança com asfixia. Então, aquela sequência correta. Começa aquecendo, posiciona, depois aspira. Não é depois seca. Ah, está errado. Aquece, seca, entuba. Calma aí, cara. Aquece, aspira. Ele pulou o posicionar, mas muitos pulam esse posicionar. Aquece, aspira, seca. E inicia a ventilação com pressão positiva com balão e máscara, se persiste assim. Boa, letra C. Aquece, estímulo tátil, seca e depois aspira. Não, está invertida a ordem. Aquece, seca, ventila, massagem. Muita coisa, né? Então, letra C é o gabarito. Segue a sequência. Aquece, tirou, posiciona, mas tirou em todos. Posicionou, aspirou, secou e ventilou com pressão positiva, com balão e máscara. Perfeito, letra C. Próxima questão. Recém-nascido apresenta no primeiro minuto de vida quadro de apneia e bradicardia, desvio do ictus para a direita, abdômen escavado. Peraí. Vai perguntar o diagnóstico? Ah, já sei. Nós já sabemos, né? Abdômen escavado, ictus desviado para a direita, é uma hérnia diafragmática. Ruídos hidroaéreos no hemitórax. Beleza, o intestino está lá. Mas peraí, ele não pede o diagnóstico. No TEP se faz muito isso, né? Não se pede diagnóstico, se pede o que se faz com esse diagnóstico. A conduta contraindicada no decorrer do atendimento dessa sala de parto é o quê? Essa criança não deve ser ventilada com máscara. Deve ser entubada imediatamente. Mas também posso fazer cateterismo, fazer massagem, administrar adrenalina intratraqueal, não é o ideal, mas posso ventilar com um balão autoinflável e máscara, de preferência na hérnia diafragmática, não ventile com máscara. Letra E, errada. Né? É o que não deve ser feito. O neonatologista atendeu na sala de parto um recém-nascido de termo, nascido envolto em líquido amniótico de aspecto claro, em estado de apneia. Mais uma asfixia. O recém-nascido foi posicionado na mesa de reanimação neonatal na posição de decúbito dorsal horizontal, leve extensão do pescoço, para que suas vias aéreas fossem aspiradas. Durante o procedimento, o polo cefálico e o corpo foram secados e os campos úmidos retirados. Não apresentou movimentos respiratórios, frequência cardíaca de 80. Decidiu iniciar a ventilação com pressão positiva, com balão de reanimação e máscara. Com relação a esse caso, julgue os itens 94 e 97. Então, essa foi uma questões extraídas da Universidade de Brasília, onde ele pergunta, ele mostra alternativas e é para dizer correto ou incorreto. Na ventilação com pressão positiva, o médico deve utilizar um balão de reanimação neonatal, manual, melhor dizendo, com volume de 1000. Não, ele não usou de neonatal aqui, que é de 500 ml. De 1000 é muito grande, então isso está incorreto. O médico deve iniciar a ventilação usando balão de reanimação, de ressuscitação manual e ar ambiente. Espera aí. Vamos lá. Termo. Então, ele é a termo, eu começo com ar ambiente. Sim, perfeito. Não boto oxigênio. Após 30 segundos de VPP, o recém-nascido está respirando de maneira irregular, frequência cardíaca de 90, o médico deve suspender o procedimento e oferecer oxigênio. Calma aí, tem que continuar o procedimento. Incorreto. O neonatologista deve aplicar a frequência de pressão no balão de reanimação manual de 40 a 60 incursões por minuto. Qual é a frequência respiratória estabelecida na VPP? 40 a 60. Então, 95 e 97 estão corretas, 94 e 96 incorretas. Perfeito. Para a gente reforçar os novos rumos da reanimação neonatal, o que chamou mais atenção no último protocolo? Vamos lá, ó. Fácil de pegar na American Heart Association, os guidelines estão lá, mas da mesma forma na página da SBP tem a corroboração na Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos lá. As 3 perguntas é a termo, bom tônus, respirando ou chorando. Saiu a pergunta do mecônio, até porque o mecônio agora não merece intervenção. Clampeamento tardio do cordão. Nasceu bem?
pode clampear tardiamente, e os trabalhos já mostraram, além de maior volume sanguíneo, maiores níveis pressóricos, menor necessidade de transfusão, que seriam consequências esperadas, de certa forma óbvias, mas também há menos hemorragia intraventricular e menos enterocolite necrotizante. Muito bom. Então está valendo. Agora, não reduz mortalidade, esse clampeamento tardio, e não reduz incidência de hemorragia intraventricular grave. Aumento da bilirrubina pode levar à fototerapia porque eu aumentei o hematócrito, mas isso normalmente não acontece. Então, recomendação, no mínimo 30 segundos de espera para clampear, seja a termo ou pré-termo. No a-termo a gente pode ir um pouquinho mais além, quando ele não precisa de reanimação. Isso não pode atrasar a ventilação. Precisa de reanimação, esquece, clampeia e começa a ventilação. Então, evite atrasos no início da ventilação. Tentei tanto evitar o atraso que a seta foi até lá para baixo. É o passo mais importante para a reanimação bem-sucedida, é a ventilação. Ordenha do cordão umbilical versus clampeamento tardio. Bem, olha só, alguém pensou o seguinte, a criança está asfíxica, não posso clampear, esperar para clampear, fazer clampeamento tardio. Então, que tal uma ordenha do cordão? Não é boa ideia. Não mostrou bons resultados. Outro detalhe, a temperatura normal do recém-nascido na sala de parto tem que ser mantida. A gente viu ficar entre 23 e 26 graus a temperatura ambiente. Se eu tiver hipotermia para uma criança de uma maneira não programada, que a gente sabe que quando há uma asfixia grave, a hipotermia induzida forçadamente traz melhor prognóstico neurológico, mas eu estou falando aqui de uma hipotermia inadvertida. Eu não queria que a criança ficasse hipotérmica. Para isso, tentei manter o ambiente em que ele nasceu entre 23 e 26 graus, aqueci. Só que se eu chego no berçário e vejo que ele tem hipotermia, aumenta o risco de um monte de problema. Hemorragia intracraniana, problema respiratório, hipoglicemia, sepse neonatal de início tardio, sendo que os pré-termos são especialmente vulneráveis. Então, não quero hipotermia inadvertida. Se eu tenho hipotermia no berçário, quando chega, então o ideal é que um indicador de desfecho, risco de morte, indicador de qualidade do atendimento é se tem ou não tem hipotermia quando chega. Então o ideal, hoje em dia, é chegou do parto, da sala de parto, meça a temperatura. Não deve estar hipotérmico. Se tiver, aumenta o risco de mortalidade, mostra que a qualidade do atendimento tem que melhorar um pouco. Então, em recém-nascidos não asfíxicos, a temperatura, o ideal é entre 36,5 e 37, no máximo 37,5. E evite também a hipertermia. De 38 para cima também não é adequado. Então, hipotérmico de maneira não intencional, tem que reaquecer. Reaqueço de forma rápida ou lenta? Reaquecimento lento é menos de meio grau centígrado por hora de subida. Rápido é acima de meio grau por hora, meio grau ou mais por hora de reaquecimento. Quando essa hipotermia é não intencional, de forma diferente da hipotermia induzida, eu posso ter um reaquecimento rápido. Na hipotermia induzida, aí o reaquecimento tem que ser lento. Mecônio na sala de parto, reforçando. Recém-nascido asfíxico, intuba de rotina para aspiração da traqueia? Não. Grande mudança, né? Então, líquido amniótico meconial, asfíxico, prioriza o início precoce da ventilação. Esquece aspirar a traqueia. Frequência cardíaca, parâmetro fundamental na avaliação. Como é que eu meço? Avaliação clínica, ausculta, palpação, pelo oxímetro, também marca a frequência cardíaca. Pelo eletro, os trabalhos mostraram que o eletro é o mais confiável. Então, se você está reanimando e pode botar um eletro, os eletrodos para ver o eletro, para ver a frequência cardíaca, isso é mais confiável para medir a frequência cardíaca. Oxigênio na sala de parto em caso de ventilação com pressão positiva nos pré-termos. Começo com FO2 baixa. Acima de 34 semanas, ar ambiente. Mas precisei de VPP de 34 semanas para baixo, começa com uma FO2 baixa, em torno de 30%. Eles já falam de 21 a 30, está quase chegando no ambiente, né? Máscara laríngea, funciona? Poxa, não estou conseguindo entubar a criança, e agora?
Máscara laríngea pode ser uma opção de via aérea avançada no recém-nascido? Pode! É uma alternativa à intubação traqueal, mas para fazer, o neonato tem que ter algum tamanho mínimo, pelo menos 34 semanas, pelo menos 2 quilos. Aí vai funcionar. E é a última pergunta dessa aula. CPAP diminui taxa de intubação? Resposta. Nos pré-termos, com menos de 30 semanas, que têm respiração espontânea, mas estão dispneicos, a colocação do CPAP logo após o nascimento, sim, reduz a taxa de intubação e ventilação mecânica invasiva. Então, esse era o nosso recado dessa aula. Não falamos basicamente da reanimação neonatal, falamos dos parâmetros que já não são tão novos assim, né? Já tem alguns anos, mas enfatizando a não necessidade de uso de O2 no início da ventilação e essa mudança importante no mecônio, a homenagem à Apgar, os parâmetros principais de frequência cardíaca e respiração e por aí vai. Falamos nessa aula da hipotermia induzida. Não deixe de assistir o vídeo da hipotermia induzida nos casos de asfixia importante. Até a próxima.